Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um episódio do Pré-Rico Cast. Aqui você já sabe, vai encontrar uma verdadeira maratona de conhecimento. E hoje eu estou com o imperador financeiro. Eu estou aqui com o Júlio César, um economista daqui de Recife, e a gente vai trazer aqui um conhecimento bem apurado, detalhado, com conhecimentos técnicos. Vamos falar sobre reserva de emergência, tipos de investimentos, economia, orçamento como um todo. E eu queria que você já, de antemão, já conhecesse aqui o Júlio. Eu vou deixar aqui aberto para ele se apresentar, falar para vocês um pouco da história dele, como foi que ele chegou assim a também ser um educador financeiro aqui da minha cidade. Perfeito, Davidson. Prazer imenso estar aqui prestigiando o canal Pré-Rico. Conheci um pouco da tua história, quero te dar os parabéns também pelo trabalho que você vem fazendo aí já de um bom tempo, um trabalho de conscientização da educação financeira, né? Nós, como mentores nesse segmento, temos que levantar esse bastão e ajudar muitas pessoas que a gente sabe que está precisando, né? Está precisando de educação financeira, melhor gerir suas próprias finanças. A gente sabe a dificuldade que eles têm, isso é praticamente uma realidade, uma cultura do nosso Brasil. Mais de 65 milhões de brasileiros aí devendo no SPC, no Serasa, e com pessoas com baixo score também. E a gente sabe que eles precisam, e a gente, como estudiosos no segmento, estamos aí juntos para mudar o cenário aí no Brasil, especificamente aqui em Pernambuco, na região metropolitana. Então vamos levar essa bandeira aí para mudar esse cenário. Então, Júlio, mas conta um pouquinho da tua história aí, de onde é que tu veio, qual foi a tua formação, qual é o teu canal, como é que a gente te encontra? A minha história de vida é um tanto quanto diferente, Davidson, do tradicional, né? Eu comecei minha faculdade, né? Eu sou formado em economia, como você bem falou, comecei minha faculdade na Federal de Pernambuco, tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, onde eu passei 4 anos na Noruega, e lá, pelo tempo que eu passei, no retorno ao Brasil, infelizmente, fui desvinculado da Federal, perdi o vínculo. Foram 4 anos, tive uma oportunidade incrível de aprender algumas línguas, fiz alguns cursos de vendas, curso de finanças também, internacional lá na Noruega, e trouxe um pouco da bagagem também do que eles vivem, né? Como é que as finanças na Europa, como é que o europeu lidar com o dinheiro. E fui percebendo cada vez mais, né, a diferença de como eles lidavam com suas próprias finanças com relação ao brasileiro. Eu via que eles tinham uma cultura de poupar muito grande, e isso já vinha de berço, já é uma coisa da tradição dos países escandinavos. Por isso que são países também tão prósperos, né, Davidson? Aí a gente percebe que cultura fala muito. Verdade. E a gente está nesse momento também de mudar a cultura. A gente sabe que mudar a cultura não é fácil, exige esforço, exige empenho, mas acima de tudo, vocês ouvintes, disciplina. Se vocês realmente querem alcançar um determinado objetivo na vida de vocês, uma meta específica, vocês têm que criar disciplina da educação financeira. Melhor gerir seus recursos. Onde é que eu quero estar daqui a mais ou menos 1 ano, 5 anos? Colocar isso como meta para você, é uma viagem, é um carro, e executá-la. Porque aí você, quando cria essa meta, você cria as motivações que você precisa para atingir determinados padrões financeiros. O que é a motivação, né, David? Se você desfragmenta a palavra, você entende. Motivo que gera uma ação. Perfeito. Qual vai ser o motivo? Uma viagem para os Estados Unidos, uma viagem com tua família para a Europa. Então, foi mais ou menos vendo isso na Europa que eu percebi que era preciso eu criar alguns objetivos na minha vida. Então, terminei o curso de Economia na Federal. E aí, depois que eu tive essa experiência no exterior, eu investia muito na minha educação, Davidson, todo o tempo, colocando uma parte do meu recurso para crescer academicamente, mas via que esse investimento que eu fazia numa educação, ela era inversamente proporcional ao crescimento meu financeiro. Ou seja, eu investia na minha educação, em faculdades, em cursos, mas ao mesmo tempo eu via que o meu dinheiro ele não crescia, ele ia de encontro à maré. Eu disse, não, tem alguma disfunção, tem algum problema e eu não estou conseguindo entender. E eu via disso que era a educação financeira que eu não tinha. Muitas vezes eu tinha um salário naquela época de R$3.000 e gastava R$3.500, R$4.000. Entrava no cartão de crédito, devia o cheque especial em alguns bancos e eu não conseguia entender. Então, especificamente, isso, em janeiro de 2019, né, eu olhei para a minha conta bancária e vi o saldo nela que estava de R$2,35. Depois de tanto estudar, fiz um intercâmbio na Europa, valores altíssimos, tinha carro financiado, não conseguia comprar um carro à vista,
E naquele momento foi um estalo na minha vida. Eu disse, não, gente, agora eu tenho que dar um basta nisso aqui. E aí, naquele momento, eu disse, vou começar a me educar financeiramente. Foi quando eu fiz alguns cursos, me especializei em finanças, mudei algumas atitudes minhas no meu dia a dia, e aí sim, eu comecei a prosperar financeiramente. No intervalo de um ano, Davidson, eu consegui quitar todas as minhas dívidas, inclusive agora, tem menos de um mês, em dezembro, eu comprei um carro à vista. Então isso mostra que com disciplina, com foco na educação financeira, a gente consegue mudar qualquer cenário. Eu digo para você, ouvinte, que está nos ouvindo agora, se eu, minha gente, conseguir mudar o meu cenário naquele momento, você com certeza também consegue. É verdade, Imperador. Tem duas coisas que tu falou que é bastante importante, né? A primeira delas, quando você fala de objetivo, de foco, né? Quando você realmente tem algo que você queira. Então, antes de você querer começar a investir, antes de você querer fazer investimentos, você tem que saber para quê, qual o porquê, né? Inclusive, é a primeira lei de Napoleão Hill, né? Que é o propósito. Qual é o seu propósito? Perfeito. Se você não tem o propósito, nunca vai sobrar dinheiro, cara. Nunca vai ter. Exatamente. Você nunca vai realmente precisar, porque você não tem o foco, não tem a determinação, né? Perfeito. Mas Júlio, fala o seguinte. A importância da economia, inclusive você que viveu esse tempo lá fora, né? Qual a importância da economia hoje na educação financeira? Que a gente sabe que existe essa demanda, né? A gente não aprende na escola, né? Inclusive, o que a gente aprende, baseado nos nossos pais, nos nossos educadores como um todo, não necessariamente pode ser o correto, o que realmente pode trazer mudanças significativas. Então, assim, qual a importância tanto para pessoas que têm um mercado financeiro quanto para quem busca educação financeira? Então, Davidson, é muito importante essa tua pergunta e bastante pertinente. A educação financeira é algo assim que tem se começado a se falar nos últimos meses, nos últimos anos. A importância da economia na educação financeira, né? É a questão da base que você precisa ter, né? Conhecimentos de cenários. E para onde é que está indo o nosso país no ano 2020, por exemplo? Taxa de inflação, taxa de câmbio, taxa de desemprego, todos esses fatores vão mostrar talvez a melhor oportunidade que você vai ter de investimento. Então a economia, eu falo como um graduado em economia, me deu uma base muito boa para iniciar esse meu projeto também. Conhecer um pouco mais as finanças e a economia no cerne do problema. Entender que, por exemplo, quando um câmbio valoriza, o que é que isso afeta na nossa economia? E se valorizou, qual é a melhor opção que eu tenho de investimento nesse exato momento? Né, que muito provavelmente vocês vão também conversar, né, sobre taxa de câmbio aqui. E eu gostaria até de me colocar já de antemão à disposição para falar, porque é um tema que eu acho bem interessante. Inflação, índices econômicos também, né, que estão sempre muito atrelados à educação financeira. Então, a economia é a base, eu diria que é o chão, é o alicerce que você precisa ter para prosperar nas suas finanças. Você tocou num ponto muito importante, que eu falei previamente também, que é o propósito, né, que é o sonho. Mas se você tiver apenas um sonho, uma ideia, e não ter o conhecimento prático também, as coisas vão ficar um pouco mais difíceis. Impossíveis? Não, nada é impossível. Quando você tem um sonho, você coloca a meta e vai fundo. Mas é muito importante você conhecer um pouco de economia, cenário econômico nacional e internacional, para que você seja mais cirúrgico nos seus investimentos, né? Eu falo o seguinte, Júlio, eu não sou formado em economia, né? Eu sou formado em engenharia e tenho uma pós em ensino. A minha metodologia é de ensinar, né? Inclusive as coisas básicas que a gente não encontra facilmente, né? Que a gente deixou de ser ensinado. E quando tu fala assim, de economia, de ciclos macroeconômicos, de câmbio, cara, isso me brilha os olhos tanto que, né, isso me faz buscar tanta coisa para aprender mais e trazer aqui para o público, né? Perfeito. Mas me fala uma coisa, Júlio, tu tem algum, assim, um passo a passo que as pessoas possam usar para poder gerir melhor as suas finanças, porque a gente vive numa decadência gigantesca aí, né? Poucos são as pessoas no nosso universo populacional que conseguem fazer sobrar dinheiro. A última pesquisa que eu li foi de 2019, mas baseado no estudo anterior, que apenas 8% da população brasileira tinha o equilíbrio financeiro, conseguia fazer sobrar dinheiro. Muito pouca gente. Então aí Fala para o nosso público aí, um passo a passo, o ideal para a gente
Eu criei no meu canal, o Imperador Financeiro, Davidson, um modelo chamado 6S, né? 6S, que em inglês é STEP, os 6 passos para que você consiga atingir seus objetivos financeiros. O primeiro deles eu diria que é o mais básico, que muitas pessoas não fazem, que é uma planilha de gestão financeira individual e familiar. Muito simples, isso pode ser no papel, numa caneta que você pode fazer. Se você for um cara mais digital, uma planilha do Excel vai te ajudar a quê? O que é que você vai colocar lá? Suas finanças básicas, tudo aquilo que você gasta, tudo aquilo que você compra durante todo o mês. IPVA do carro, consumo de gasolina, alimentos no supermercado, tudo que sai do teu bolso durante o mês inteiro, você coloca ali. Inclusive eu tenho essa planilha e quero disponibilizar aqui para os teus ouvintes também, tá, Davidson? A gente pode, né, colocar no teu site lá para que eles tenham acesso. Ela é bem intuitiva, é bem legal porque logo depois você vai ter a tua renda, o teu rendimento. Numa aba inferior você consegue ter lá, eu fiz um cálculo de quanto que você vai precisar para fazer com que o teu dinheiro ele sobre, tá? Com essa sobra você coloca numa das abas dessa planilha e vai ter um rendimento mensal ali de mais ou menos 0,8%, que é mais ou menos um rendimento no Tesouro Selic, né? Um tesouro, um título público. Então, que é um investimento básico, mas para quem está começando é o melhor. Então, nessa planilha, você coloca os teus custos fixos, abaixo você vai ter o teu salário, quanto que vai sobrar, que é até um gatilho para você desenvolver a própria educação na planilha, para que tenha aquele prazer, né? aquele sabor de ver que sobrou uma graninha, coloca naquele valor lá, sei lá, sobrou R$100, R$50, você já prosperou financeiramente, meu amigo, você já conseguiu fazer que o teu dinheiro renda. E lá embaixo tem uma aba com um multiplicador de 0,8%, que é quanto vai render, e já vai colocar isso para o próximo mês. Esse é o passo 1. O segundo passo é o passo da planilha da independência financeira. Nesse segundo passo, lá vai estar discriminando quanto que você vai estar investindo através desses recursos por mês. São aportes mensais que você vai estar colocando e você vai ter uma ideia, gente, de quanto que vai estar rendendo no intervalo de 10, 15, 30 anos. Por isso que o nome é Tabela da Independência Financeira, Tabela da independência do imperador financeiro. Então, é muito massa porque você vê os seus ganhos crescer exponencialmente. Nessa tabela especificamente, ela tem uma taxa, né, uma renda, que você anualmente vai colocar atualizando com a taxa da inflação. Então, é uma tabela aqui bem intuitiva que vai também ajudar muito. Essa é uma planilha que eu disponibilizo no meu material. Ela já desconta a inflação também? Vai ser o rendimento líquido? Na verdade, ele não desconta a inflação. Na virada de um ano para o outro, você vai aumentar o teu aporte acima da taxa da inflação. Então, se você estava investindo R$200 por mês, ele corrige a inflação para o outro ano e você vai estar no outro ano investindo R$230. É bem legal. Entendi. Terceiro passo, eu diria para você que são 4 em série, que é o diagnóstico, que é o diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. É uma metodologia chamada DISOP, são 4 passos. Repetindo para vocês, diagnóstico, sonho, orçamento e poupar. Perfeito, exatamente. No diagnóstico você vai receber uma planilha, você vai ter acesso a uma planilha, que eu também posso disponibilizar para os ouvintes do podcast do Pré-Rico, onde nessa planilha ele vai colocar tudo que ele gastou durante todo o mês. É de fato um diagnóstico, ele vai pegar uma lupinha, sabe, Davidson? Vai lá, saber exatamente para onde é que está saindo o dinheiro dele. Né? Comprou um cafezinho na esquina, R$2, Júlio, vou anotar? Vai. Tudo você vai anotar para saber exatamente quanto que você gastou num período de um mês. Então esse é um passo que é muito importante, porque muitas vezes, né, Davidson, você tem um recurso e diz, nossa, meu salário aqui era R$2.000, R$2.500. Para onde é que foi esse dinheiro? Porque já deu dia 20, eu estou sem nada. Então você nunca fez um diagnóstico para saber realmente para onde é que está saindo o teu dinheiro. Então esse é um passo muito importante. Uma vez feito o diagnóstico, você vai fazer o teu orçamento. Esse eu diria para você que é um dos passos principais. Por quê? Quando você faz o diagnóstico, você vai agora fazer o pagamento das tuas contas. O que é normal? Você recebe o salário, paga as contas e vê se sobra alguma coisa ou não. Não é verdade? É verdade. Via de regra não sobra. A gente sabe que nossa cultura, né, o brasileiro como um todo, não consegue fazer o que sobre. Só que no orçamento do imperador financeiro, você vai mudar esse cenário, você vai mudar essa forma de gerir suas finanças. Porque em vez de você, quando pegar o teu salário, pagar suas dívidas, você primeiro vai investir. Independente do que acontecer. Juro, mas é impossível, não tenho como fazer. Pode. Se você tem uma meta, você tem um objetivo, realmente quer chegar nessa meta, você vai ter que viver um degrau abaixo.
O que é viver um degrau abaixo, Davidson? Viver um degrau abaixo. Se você sai, por exemplo, todo final de semana, você vai sair 2 agora durante o mês. Porque você tem um objetivo maior. Então, em vez de você gastar no final de semana em festa, por exemplo, qualquer outro tipo de coisa, os R$200 lá no final de semana, você vai abrir mão desse final de semana, vai viver um degrau abaixo para fazer com que o teu dinheiro renda mais. Então, você pega o teu salário, faz um investimento de R$100, R$200 em títulos, em ações, enfim, você quem vai decidir, e depois pagar as tuas contas. Não importa o que aconteça, você tem que fazer esse mecanismo, porque senão nunca vai sobrar o dinheiro. Esse é o passo do orçamento. Sonho foi o que a gente falou agora há pouco aqui, que é um dos principais passos. E a gente falou muito isso. Quem não tiver um sonho, quem não tiver um propósito, uma meta, não vai fazer sentido nenhum, gente. A gente vai falar aqui durante 2, 3 horas, vai entrar pelo um ouvido e sair pelo outro. Mas quando você tem a convicção de que você quer atingir uma meta, um objetivo, quer dar uma condição melhor para a tua família, para o teu filho, para a tua educação, você vai colocar isso como meta e vai atingir. Então o sonho é o principal passo. Como é que você pode fazer isso na prática? Compre um quadro dos sonhos. E faça isso assim hoje. Se o cara está ouvindo agora aí, passe em alguma loja aqui, em loja de presente, você vai comprar por R$30, vai ser o primeiro e principal passo para você atingir seus objetivos. E coloca fotos, gente, lá, coloca fotos do que você quer atingir. É uma graduação, coloca a foto da faculdade que você vai fazer o curso. É uma viagem para Buenos Aires, coloca a foto lá da 9 de julho, é lá que você quer ir, é lá que você quer chegar. Enfim, um sonho, gente, é algo muito particular, algo muito teu. Então compra esse quadro e coloca fotos e meta, né? Coloca uma data para aquilo ali acontecer, porque se um sonho sem a data é apenas um sonho, e um sonho com a data é uma meta. Por que casamentos acontecem? Porque você faz um casamento, cria, planeja, tem uma data. Dia 15 de julho eu vou me casar. Então pode acontecer o que for, mas no dia 15 de julho o casamento vai acontecer. Então, você vai comprar você vai comprar o buffet, você vai comprar a roupa, você vai fazer o spa lá, então a coisa acontece. Então o sonho é muito importante. Um outro passo é o poupar, que talvez é o mais difícil, né, Davidson? Mas é o fundamental que você tem que fazer. Eu tenho uma planilha também que fala sobre como você fazer essa poupança específica, que também vou disponibilizar. É uma mecânica bem legal, bem interessante, bem intuitiva, que eu tenho certeza que a galera vai gostar muito. E o último passo, envolver a família. Envolver amigos, familiares, falar para você mesmo o que é que você quer atingir, aonde você quer chegar, mas comunicar com as pessoas mais próximas de vocês. Porque, gente, nesse mundo a gente só tem 2 tipos de pessoas nas nossas vidas. Umas que são âncoras, que te puxam para baixo, e outras que são molas propulsoras, que te jogam lá para cima, são catapultas. Né? Então, se você não falar para essas pessoas que te amam, onde é que você quer chegar, elas vão ser âncoras na tua vida e vão estar sempre te puxando para trás, sempre te puxando para baixo. Todo final de semana vai ter uma cachaçada que vão te convidar, vai ter sempre um evento que vão te convidar para você ir, e você vai cada vez mais, quando você diz sim para essas pessoas, você diz não para os teus sonhos, para os teus principais objetivos. Júlio, antes de tu contar aí, esse é o terceiro dos 6. É os 6 passos. Ah, já fechou. Já foram os 6. Foi a sequência do DSOP, e o DSOP entra exatamente. Eu ia incluir mais 2 passos, né? Que é a planilha financeira inicial e o envolvimento da família, que é uma metodologia inclusa minha também. Agora, então fechou aqui, entendeu? Eu pensei que o DSOP era o passo 3 e ia vir o passo 4, mas agora entendi. Ficou um pouco confuso, mas a gente pode explicar um pouquinho depois, já tá no teu próprio site também, né? Tá. Eu vou colocar, vou disponibilizar pro pessoal lá a planilha, as planilhas, né? E tudo mais. E como é um podcast, vocês podem voltar várias vezes, né? Para ouvir novamente. Deixa eu só fazer um comentário aqui do quadro dos sonhos, né? Que cara, isso pra mim é muito claro, né? Eu tenho lá uma pulseira do Érico Rocha, do evento que eu fui dele aqui em Recife, né? Que a meta, ele é empreendedor digital, né? E tipo, essa pulseira fica lá na minha mesa, lá em casa, lá. Toda vez que eu sento no computador para trabalhar, eu olho pra pulseira, cara, eu tenho que ter ascensão financeira digitalmente, tem que fazer a venda digital, né? E a outra coisa que eu tenho também, eu tenho uma medalha lá da minha maratona, porque eu corri uma maratona ano passado. Caramba, que legal. 42 km, Júlio. Mas assim, muito bom. Hoje, ela fica como um amuleto, né? Tipo, cara, foi disciplina, foi dedicação, foi dizer não para as pessoas que... não posso, cara, porque amanhã eu vou treinar, amanhã eu tenho corrida, amanhã... Então, você se abdicar muitas vezes de algo próximo, né? Para você conquistar algo maior lá na frente. Perfeito. E ainda nessa pegada, Júlio, nessa lógica aí da DSOP, dos quadros dos sonhos, eu tenho lá um quadro dos sonhos que é o seguinte, eu tenho lá a foto, da Inglaterra. Aí quando eu fui na Inglaterra, eu tirei aquele papel lá, aquela foto da internet e coloquei a minha lá no quadro dos sonhos. Então a gente, né, interage com nossos sonhos, né?
quando você realiza, a gente vai lá e eu tenho um quadro lá que tem um imã de geladeira, né? E tudo que onde eu vou, eu coloco lá, tipo, hoje tem uma foto lá de um país que eu quero viajar, e quando eu viajo, eu tiro aquela foto e coloco o meu imã para provar que a gente foi, que conquistou, que deu certo, que você se planejou, atendeu ali as suas planilhas, se dedicou. O cafezinho cara, primeiro você tem que ter a visão pequena e você vai adotando procedimentos padrão que vai levar você para o próximo nível. Perfeito, bem isso, excelente. Júlio, ainda nessa lógica de economia, de orçamento, eu sei que existe uma coisa que é incomum a todos os educadores financeiros e é incomum a todo mundo que está ouvindo aqui, que é um negócio chamado reserva de emergência. O que é que tu acha dessa atitude de você construir a sua reserva como sendo um fator assim, primordial? Eu estou com um ponto muito importante, que é uma das coisas mais fundamentais na educação financeira, Davidson. O que é que vem a ser a reserva de emergência, gente? É você fazer um planejamento financeiro de forma que você, a partir do momento que você, porventura, perder o teu emprego, passar por um momento de dificuldade financeira, ou porventura ter uma questão de saúde na tua família, ou na tua vida mesmo, que você tenha que parar de trabalhar, por quanto tempo você conseguiria manter o teu mesmo padrão de vida? A reserva de emergência começa com essa pergunta. Júlio, se eu parar de trabalhar hoje, daqui a um mês eu estou quebrado, não tenho recurso, não tenho nada. Então, reserva de emergência é justamente isso. Você tem uma reserva onde você, em algum momento, precisa ser auto-socorrido. Vamos dizer assim, você tem essa reserva. Para um trabalhador CLT, a gente coloca um número, que é mais ou menos 6 meses do teu rendimento para frente. Ou seja, se você ganhar R$1.000, vamos lá, se o teu salário é de R$2.000 por mês, então você tem que ter uma média aí de mais ou menos R$12.000 de reserva de emergência. Como é que eu consigo isso, Giro? Justamente vivendo talvez um degrau abaixo, fazendo aporte, fazendo um colchão de dinheiro, não colocando no colchão, tá? Mas colocando, né, numa corretora de investimentos, para que você consiga ter essa reserva. Por que isso, Júlio? Porque em algum momento que você estiver desempregado ou você precisar sair do teu emprego para empreender no teu projeto particular individual, você tem um capital que você possa respirar, que você possa foi desempregado e para que você não vá de forma imediata para algum outro emprego porque você está precisando muito. Você tem essa reserva aí, 12 mil, 13, 14 mil, para se manter a tua família e de uma certa forma poder escolher onde é que você vai se recolocar no mercado de trabalho. Eu digo isso aí que é muito importante porque eu, em particular, tive altos e baixos na minha carreira profissional, trabalhei durante 10 anos com área de vendas e tive altos e baixos. Fui demitido de umas 3, 4 empresas, olha só que louco, né? E nesses momentos que eu fui demitido, eu me via sem recurso nenhum. Disse, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora? Era o seguro-desemprego que ia me acolher ali com R$1.500, o meu custo de vida que era bem maior do que isso. Então eu senti na pele a dificuldade que foi. Então, reserva de emergência, gente, pensem muito nisso. Planejem para ter pelo menos 6 meses de salário para frente, que é o que vai te dar uma segurança maior da tua vida e da tua família. Júlio, eu gosto de falar para o meu pessoal que é o seguinte, a reserva de emergência, ela se transforma numa reserva de oportunidade. Existe uma mudança, existe um estalo muito grande na sua mente quando você consegue ter aquele dinheiro. E assim, por mais que não seja no local mais adequado de rendimento, a gente vai falar aqui no próximo passo, né? Se está muito seguro, está rendendo um pouco, mas isso te dá uma segurança enorme, cara. Isso dá uma segurança enorme. Isso faz você mudar a sua realidade, você vai ter condições de mudar aonde você vai investir, você vai conseguir correr mais risco, porque agora você tem aquele capital ali que vai lhe atender a demanda e ainda mais, vai lhe proteger de entrar numa dívida, né? Numa dívida muito ruim de cheque especial, de cartão de crédito. Então, quando você usa a reserva de emergência, se defendendo do cartão de crédito, cheque especial, você está fazendo a melhor coisa que você pode fazer em relação às suas economias, em relação às suas finanças, porque a gente sabe que os juros dos cartões de crédito, cheque especial, são os maiores, né? Gigante. São gigantescos. Então, agora a gente está gravando esse podcast aqui, é o último dia de janeiro, né, de 2020. E assim,
tiveram muitas publicações de janeiro, que janeiro estava muito grande e tal. Eu vi isso também. Coloquei até uns posts contra aí o oficial sincero do Chapolin, que ele brinca muito com isso aí. Eu acho engraçadíssimo, mas gente, isso é muito sério. Eu coloquei até um post, né, satirizando o Chapolin, porque nós brasileiros temos essa cultura de brincar com muita coisa. Isso é muito legal, muito gostoso da gente. Mas finanças é muito sério, gente. E é assim, quando a gente leva isso ao pé da letra, a gente só leva isso algo que é muito sério na brincadeira, e a gente nós mesmos que sofremos com as próprias consequências. É verdade. E aí em janeiro você usar a reserva de emergência para pagar a matrícula da escola, para pagar o IPVA, pagar o IPTU, né? Você se sentir confiante e confortável, você se planejou e usar aquilo ali para atender essa demanda é bastante importante. Perfeito. Júlio, agora fala uma coisa aí. A gente falou aqui do controle do orçamento, falou da reserva de emergência, mas vamos entrar um pouquinho mais, né? O pessoal do Pré-Rico aqui, já para lá eu acho que esse aqui vai ser o nosso 20º episódio. Então bom. O pessoal já está meio amadurecido aqui, já escutou bastante sobre reserva de emergência, sobre orçamento, sobre técnicas de venda, empreender. Me fala mais agora assim, qual seria o passo de investimento? Qual uma sugestão? A gente sabe que cada pessoa vive um momento financeiro diferente, né? Então, o que a gente vai falar aqui não necessariamente atende a todo mundo, mas vai dar uma clareada, vai abrir assim um leque, um caminho. Qual seria as melhores opções para você iniciar, né, nesse cenário atual hoje da economia aqui no Brasil? Primeiro passo de tudo, né, Davidson, é você abrir sua conta na corretora de investimentos. Muitas pessoas têm medo de fazer esse primeiro passo porque acham que vai estar perdendo dinheiro. O brasileiro ele tem isso também na cultura de ter receio daquilo que é novo. Mas, gente, a abertura da conta na corretora de investimento nada mais é do que você colocar teu nome, CPF, endereço, encaminha um comprovante de residência para uma dessas corretoras, eles validam com 24 horas, no dia você está com a conta aberta. Conta onde, Júlio? São várias, né? Vou falar o nome aqui de algumas, acho que não tem problema nenhum, né? Não. XP Investimentos é uma das maiores dela. O Luciano Huck é o principal garoto propaganda da XP, né? Muito conhecida, passa no intervalo do Caldeirão do Huck. A gente tem a Easy Invest, né? do Evaristo Costa, que passou muito tempo no jornal hoje. A Toro, por exemplo, para quem quer investir em ações, para você ouvinte que já está no nível maior e pensa em investir em ações, Toro Investimentos é a melhor porque ele tem uma plataforma, o Home Broking, que é o espaço onde você faz investimentos, de uma forma muito intuitiva. As pessoas têm muito medo do Home Broking pelo visual, pela identidade visual do Home Broking, mas na Toro é muito simples, é muito fácil. Já dá para você, por exemplo, a BR3 da Petrobras, quanto que está investindo, ele coloca em ícones, se está subindo, se está descendo, qual é a tendência, e já dá para você, baseado no estudo, daquela ação, qual a tendência dela de alta ou de baixa. Isso é muito bom também. Então, para você que está começando, quer investir em ações e tem medo, a Toro é uma boa dica. Estou ganhando nada para isso, tá, gente? Isso aqui é uma coisa assim que, entrando em várias corretoras, eu percebi que para ações a Toro é melhor. Então, o primeiro passo, abre tua conta na corretora. Uma outra opção também muito boa, Davidson, para vocês ouvintes, é a Banco Inter. Banco Inter é uma das melhores plataformas, corretoras digitais e bancos digitais hoje do Brasil. É o mesmo banco que está patrocinando, se não me engano, o São Paulo, o Cruzeiro, alguns times no Brasil estão vindo muito forte. Então, é uma opção muito boa porque é um banco digital, você foge do banco tradicional, daquelas taxas, né, que sempre tem de DOC, de TED, de transferência. Lá não existe isso. Para você fazer um DOC, por exemplo, para você receber uma transferência bancária de alguma outra pessoa, algum amigo teu que está devendo dinheiro para você, enfim, você emite um boleto para ele, né, ele vai, pega aquele códigozinho, faz o pagamento, o dinheiro entra em menos de 24 horas. Não paga o DOC, taxa de DOC, não paga o TED, absolutamente nada. E no próprio Banco Inter, na plataforma, você consegue já fazer investimentos. Títulos privados, títulos públicos, ações, debêntures. É muito massa, gente. Eu diria para vocês que, para quem está começando investimento, pode fazer o primeiro passo, abrir a conta no Banco Inter. Lá você vai ter um passo a passo. Lá tem vídeos também de como você investir, aonde investir. Mas diria que é basicamente isso. E a opção de investimento nesse primeiro momento, hoje no Brasil, taxa de juros está bem baixa, né? A taxa de juros do Brasil hoje do Selic está 4,5%. Para investimentos, para quem quer trazer dinheiro de fora, está muito bom. Mas para o pequeno investidor, não está tão fácil. Ou seja, você tem que buscar mais opções que tenham os juros maiores. Como está em 4,5%, qualquer investimento atrelado à Selic não vai render tanto. Mas eu diria para você, ouvinte, que está começando a investir,
comece pequeno. Você não vai conseguir correr a maratona de São Silvestre se você nunca fez uma caminhada, não é verdade isso? Então, começa pequeno. Uma opção, títulos de Tesouro Direto, é de praxe, isso aí já é até um jargão. Comecem com título de Tesouro Direto. Então, começa pequeno, você pode começar a investir com 30, 50 reais. Então, abre tua conta no próprio Banco Inter e lá você vai ter uma opção de investimento em Tesouro Direto. Então, começa por aí, que talvez nos próximos podcasts a gente se aprofunda um pouco mais e a gente fala de outras opções de investimentos. Eu queria deixar só um detalhe aqui, Júlio. Tu falou do Evaristo Costa, mas assim, ele é o garoto propaganda também, né? Ele não é o dono da Exinvest. Ele falou, não, tem a Exinvest que é do Evaristo Costa. Ah, desculpa, garoto propaganda, tá, gente? Propaganda. Assim como o Luciano Huck também é garoto propaganda da XP, garoto propaganda. Eu gosto também do Banco Inter, Júlio, porque inclusive a corretagem é zero para as ações também, né? Isso, você tem a taxa zero, acho que a Toro também é, né? Isso, a Toro também praticamente é zero todas são. De corretagem para ação, né? Muito bom. E é isso aí, pessoal. A gente está chegando aqui na parte final do nosso episódio. Eu queria agora que o Júlio indicasse algum livro para o nosso público aí, alguma sugestão de livro, alguma sugestão de curso, se for o caso, por aqui também. Legal. Bom, excelente pergunta, Davidson. Eu costumo dizer uma frase muito minha assim, que é de qual fonte que eu bebo, né? Qual fonte que aquela pessoa bebe, quais as informações, onde é que ela busca essas informações para que ela tenha. Para você que está iniciando no mercado financeiro, quer conhecer um pouco mais, eu diria um livro que é assim, que é a Bíblia da educação financeira, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Esse é um livro assim que você vai entender um pouco de mentalidade, né? É uma criança, o Robert Kiyosaki é um menino, e ele tem na infância 2 pais, o rico e o pobre. O pai rico era aquele que, o pai pobre era aquele que, o trabalhador CLT tradicional, né, que vivia de benefícios, falando de qual, se a empresa tem carro, se não oferece, se tem gasolina, se tem tique refeição, ele vivia para pagar contas. Diferente do pai rico, né, que era meio que um pai adotivo do Robert, e ele andava muito com o pai rico e pegava muitos insights e falava, Robert, você tem que trabalhar para o seu próprio negócio e você tem que pegar um recurso, investir para fazer com que esse dinheiro comece a trabalhar para você. Esse é um insight principal que eu aprendi, nunca mais me esqueço. Um outro é O Segredo da Mente Milionária, que é um livro também muito bom, que eu recomendo bastante. Um outro em particular, Mindset. Esse livro é muito legal para você mudar a tua mentalidade, a tua forma de pensar, não só com relação ao dinheiro, mas como pensar diferente a vida. Né? A vida está sendo muito chata em alguns momentos, em alguns parâmetros, né, do dia a dia. Então, a gente está sempre fazendo as mesmas coisas sempre. Por que não pensar diferente, né, Deus? Por que não agir diferente em diferentes coisas? A gente acorda, faz muitas coisas mecânicas, às vezes não dá bom dia, não fala com as pessoas que estão próximas a você, né, não dá um abraço da sua mãe. Então, esse livro Mindset coloca você a pensar de uma forma diferente o mundo como um todo. E, consequentemente, quando você muda você mesmo, as tuas finanças mudam e as pessoas que estão ao teu redor também mudam, né? Então, acredito que basicamente são esses 3 livros que eu queria colocar aqui de início. Tem muitos outros, mas acredito que vocês começando aí por esses 3 livros vai abrir muito sua mentalidade nos negócios. Eu queria deixar aqui um tradicional, chamado O Homem Mais Rico da Babilônia. Perfeito. É bem antigo, ele venceu o tempo. E tipo, os conceitos que a gente vê hoje de educação financeira e tudo, com certeza foi buscado lá atrás nesse O Homem Mais Rico da Babilônia. Perfeito, Deus. Júlio, para o pessoal te encontrar, né? Inclusive, eu lembrei aqui, né? O Pai Rico Pai Pobre eu já sorteei aqui no meu Instagram também, o Davis Barbosa lá. Mas para o pessoal te encontrar, o Imperador Financeiro, como é que a gente te encontra? Nas redes sociais, no YouTube? Maravilha, Davis. Se vocês estão ouvindo aqui o podcast, convido vocês para entrar também no meu Instagram, @JúlioUley. Ule é W, 2 O's, 2 L's, Y. Vou repetir, W, 2 O's, 2 L's, Y. Não é tão fácil porque é de origem britânica, que foi do meu avô. Mas é bom porque quando você coloca W e um O já aparece o meu Instagram. Tem um lado positivo. O meu canal no YouTube, O Imperador Financeiro. Lá a gente começou o canal tem mais ou menos um mês. Já coloquei uns vídeos bem legais, iniciando falando sobre economia. Tem uns conceitos bem massa lá, gente, que vocês vão gostar bastante. E o meu contato do WhatsApp é o 8175-1884. 8175-1884. Manda mensagem para mim, que aí a gente pode também trabalhar palestra na tua empresa, no teu negócio também. Faço também consultorias individuais, assim como o Davis. Então, estamos aqui junto nessa jornada para mudar o Brasil, mudar o nosso estado aqui de Pernambuco. Turma, muito obrigado por vocês terem chegado até aqui nesse mais um episódio especial. Eu trouxe aqui um convidado que é economista, que tem um canal,
que trabalha na área, que tem uma história de vida, que fez a mudança, não é uma pessoa que só fala, né? Que está skin the game, que está colocando a pele em risco, né? Já desenvolve palestra aqui na cidade, então vale a pena se conectar com ele também. Fico muito agradecido por você ter chegado até aqui e aguardo vocês, né, na próxima sexta-feira em mais um episódio do Pré-Rico Cast. Grande abraço.